Meu nome é Elisandra, sou assistente social da Secretaria de Educação do município de Salto do Jacuí e hoje nós estamos aqui para realizar mais uma das ações alusivas ao Abril Azul. Para o mês de conscientização do autismo, convidamos para dialogar sobre as terapias ofertadas às pessoas com TEA, a nossa fonoaudióloga Tristana, nossa pedagoga Carol Rabuski e a nossa fisioterapeuta Mayra. Nós vamos trazer algumas questões sobre os atendimentos, sobre as vivências delas, no dia a dia, dos seus atendimentos com as famílias. E a primeira questão que a gente vai abordar é quais são as observações quanto a um suposto diagnóstico, no espaço de atuação de vocês. E podemos começar por você, Tristana. Quais as primeiras observações quanto a um suposto diagnóstico de TEA? Primeiro, deixa eu colocar para vocês o que é o TEA, O TEA, ele se caracteriza por 3 sintomas, que é um prejuízo na comunicação social, na interação e interesses repetitivos, tá? Então, frente a isso, a esses sintomas que já podem ser identificados desde o início, desde bebê, os pais, as famílias já podem observar esses sinais, de acordo com o desenvolvimento da linguagem, tá? Então, o que se espera hoje em dia é que essas crianças sejam identificadas o quanto antes, para chegarem para as intervenções com nós, intervenção precoce. A intervenção precoce era muito importante, Tristana? Sim. Para eles iniciarem essas terapias mesmo antes de fechar um diagnóstico, Isso. A gente tem falado da importância de não se fechar um diagnóstico assim precipitado, Que precisa uma avaliação multiprofissional, que é o que vocês fazem, Uma avaliação multi, de vários profissionais atuando com aquela criança, para daí sim o médico ter aquele embasamento para, durante o período de acompanhamento, conseguir fechar aquele diagnóstico, Sim, na verdade, o TEA, ele é um diagnóstico clínico, Ele não tem uma alteração cerebral definida, são áreas de funcionamento neurológico que estão alteradas, Então, o exame é clínico, com base em todas as relatórios, as observações dos terapeutas, no caso da fono, da psicóloga, do pedagogo, do físio, o médico, neuropediatra ou psiquiatra, ele dá o CID, o diagnóstico. Mas o importante é que o importante às vezes não é fechar o diagnóstico, é entrar e intervir o quanto antes para desenvolver as habilidades e capacidades que a criança tem deficitária, prejudicada. E qual que é a atuação da família dentro das terapias, assim? Porque eu entendo que tu vai vai fazer a tua terapia lá, tomando orientações para a família fazer em casa, como que deve fazer, o que deve estimular em casa. A gente costuma dizer, pelo menos assim, que terapia sem a presença da família, no caso do TEA, não existe, porque a terapia, ela não é esse modelo clínico que a gente tem de ir lá no consultório, fazer a terapia, fecha a porta, vai para casa, tá tudo bem. Isso é um modelo clínico que se tinha antigamente. Hoje não, no caso do TEA não é uma doença. Tem uma continuidade. Isso, ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem funções cerebrais alteradas. Então a gente precisa o quê? Habilitar, estimular essas áreas, para desenvolver as capacidades e habilidades da criança, entende? Então tem que ser o quanto antes, e a participação da família é fundamental, porque a terapia continua fora da sala de terapia. E até nós trouxemos a nossa pedagoga, a Carolina, para nos passar essa observação em sala de aula, porque como é importante também ter essas orientações para as profs seguirem com ele em sala de aula. Então tu segue lá no consultório, teu atendimento, passa as orientações para a família, e também a prof em
em sala de aula também seguir essas orientações, né, Tristana? Sim. Como que tu segue na tua sala de aula, Carol? O que tu observa quando há um suposto diagnóstico? Que nem a Tristana disse assim, da questão que é desde pequenininho, né? Eu trabalho na educação infantil, então a maioria dos casos a gente observa lá. Tipo, já acende a luzinha lá na educação infantil. Que nem ali na Pingo, nós temos desde a turminha D1. Então a gente vai observando aquela criança e daí, acendeu a luzinha em relação à fala, tem um atraso na fala, aquela criança ela não socializa com os demais coleguinhas, tu fala com ela, ela desvia o olhar, não faz ela tem uma resistência a, tipo assim, a comandos, ao não, digamos assim. Tu acende a luz e o que a gente faz? A gente já conversa com a direção, né? Tipo, chama a Diri, chama a coordenadora, e tu conversa, observei isso, observei aquilo. Daí nós temos a Prof. DAE na escola, a Prof. DAE observa também. E daí depois dessas observações... Todo um trabalho todo e assim, muito cuidadoso, porque tu vai ter que chegar e tu vai ter que passar isso pra família. Vai chegar um momento e depois tu vai ter que chamar aquela família, tu vai ter que acolher aquela família e tu vai ter que dizer, mãe, pai, a gente observou. A acolhida familiar é muito importante. E a forma como tu chega nessa família é muito importante. Porque, tipo assim... todo o processo. Eu sou a professora, nós somos professores, então assim, a gente não dá um diagnóstico, mas a gente observa. Então é nosso dever alertar os pais. A gente conversa com essa família e a família vai atrás do... E como a Tristana trouxe, a importância de assim que perceber algum sinal, né, já buscar a terapia, né, preventiva. Isso, né? E eu acho importante dizer assim, que tem características que as crianças têm, mas a gente diz, como a Carol estava falando, que observa a criança desde pequenininha, que ela vê que ela é de risco, então, para desenvolver ou para ter o TEA. Não significa que ela vai ter. Até porque não é diagnóstico, não, ela tem risco. Então, se ela tem risco, nós vamos agir o quanto antes para ela se desenvolver da melhor maneira possível, sabe? Então, uma criança de risco, que não faz o contato visual, né? Que não interage com os outros. Que talvez trabalhado com o tempo, ela possa trabalhar aquela questão e... Quanto antes a família intervir nisso, né? Tipo, procurar ajuda, mais fácil vai ser o desenvolvimento da criança. Essa é a nossa maior preocupação, em que eles se desenvolvam, né? O diagnóstico, ele vem em segundo plano. Isso. Né? Essa é a importância. E o que tu observa, Mayra, nos teus atendimentos quanto ao diagnóstico? Quais as primeiras observações tu enquanto físio? Bom, dentro da fisioterapia, né, nas alterações motoras que a gente encontra no autismo, a gente pode falar que ele é uma criança hipotônica, né? É uma criança que não tem equilíbrio, cai com mais facilidade, às vezes em sala de aula mesmo pode-se notar, é aquela criança que às vezes senta em W, que a gente chama para cuidar o risco, né, do sentar em W, porque hoje em dia outras crianças típicas também sentam em W, né? Mas é um alerta, né? Que a gente já chama, cria aquela luzinha de alerta, né? Do sentar em W. A maioria dos autistas, né? Com o passar do tempo, eles vão apresentar escoliose por causa da hipotonia, né? Que acaba dando uma flacidez, né, na musculatura e ele não tem esse controle, né? Às vezes, a criança já nasce prematura, então ela já tem um atraso no desenvolvimento em função da prematuridade, e a gente acaba confundindo às vezes e achando que é devido à prematuridade. O que eu queria te perguntar era relativo a isso mesmo. Já teve pais que chegaram até ti assim com outras queixas, que não foram lá investigar o autismo? Não, meu filho tem tal dificuldade, eu preciso trabalhar com uma físio, me encaminharam para você, e daí lá tu identificou, não tem sintomas de autismo. Porque aí, na verdade, entra os outros aspectos, né? Quando ele tá na interação social com o profissional, ele não obedece o comando, ele tem resistência quando você usa a palavra não, quando você oferece um objeto ou brinquedos e tu coloca à disposição dele, ele vai alinhar todos aqueles objetos, ou ele vai por cor, sabe? Ele vai separar, por exemplo, os iguais e os diferentes, né? Ele faz isso. É diferente
diferente o modo dele relacionar com o terapeuta de uma criança que está com uma criança típica, com desenvolvimento mais dentro do padrão, né? A gente consegue observar isso dentro da terapia, né? E isso é importante os pais também. Mas eu acho que com a correria do dia, o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes talvez o pai e a mãe não escola, né? E aí entra a escola, porque é muito importante o professor que está ali em contato, porque como às vezes em casa a criança se comporta de uma forma e na escola se comporta de outra, né? Então o professor entra com um papel bem fundamental nisso, porque quando a gente fala em tratamento para TEA, a gente sabe que ela é uma pirâmide e que eu não consigo ter um resultado sozinho. É a terapia, é a escola e é a família. Se uma delas está desajustada, vai refletir lá na terapia e vai refletir lá na escola. Percebe assim, Mayra e gurias, de vezes que o profissional indicou, faz um acompanhamento lá em consultório, né, indica uma questão para a família, e lá na escola, a escola não segue. A gente já vê que tem uma dificuldade ali e que interrompe aquele desenvolvimento se um desses atores não estiver seguindo corretamente as instruções do profissional, porque como tu diz, é um trabalho em conjunto, né? E a importância da família, a importância da escola, que é o espaço que ele interage com os demais, né? Nada funciona sozinho, né? A importância de conhecer o desenvolvimento infantil típico, né? Tanto os pais, por exemplo, os professores, os cuidadores, monitores, eles têm que conhecer o desenvolvimento normal típico para conseguir acender a luzinha, ver que aquela criança não está de acordo com o desenvolvimento esperado e fazer esse alerta que a Carol disse, encaminhar, sabe? Para verificar se a criança tem ou o que a criança tem. Ela pode ter outra patologia também que não é TEA, para tratar aquela dificuldade. E essas observações, elas não são isoladas. Porque, tipo assim, eu recebi um aluninho lá e ele não gosta de brincar com os demais, não socializa. É autismo. Não, é uma criança sozinha, tem irmãos maiores, né? Não é acostumada, então tem que observar. Por isso a importância do observar e de saber e conversar com a família também, conversar com a família. Pra te ver, sempre é bom esse diálogo com a família. Como é importante isso, né? Porque, tipo assim, não é porque tem uma característica ali que daí todo mundo é autista. Mundo vai ser, não, tem que... Porque se for ver assim, todos nós temos características autísticas, todo mundo tem. Só que o que acontece? A criança tem que ter aquilo muito prejudicado e interferir no seu desenvolvimento, na sua relação com as outras pessoas, na comunicação, sabe? Porque se a gente for avaliar, cada um vai ter, olha, eu me identifico com isso. Nós vamos ter também sintomas do autismo. Isso, que juntando todos, por isso que a gente tá no espectro, né? Isso causa o quê? Causa um prejuízo para essa criança se relacionar na escola, para aprender, para interagir com os outros. Na interação social. Isso. Ela tem comportamentos, e o que a gente quer? Entrar com a estimulação, entrar com a interação o quanto antes, para essa criança o quê? Evoluir, aprender as habilidades que ela precisa aprender e as capacidades, né? Para evoluir que nem ou como outra criança. Uma certa autonomia também, marcos de desenvolvimento para ter, que é o caso quando a criança não tem um TEA mais grave, né? O que a gente busca? Que ela tenha autonomia, né? Mas os casos leves, que também desafiam muito a gente, principalmente terapeutas e acho que profissionais também, médicos, é identificar o quanto antes os casos leves, né? Porque os mais graves, eles apresentam mais sintomas, são mais evidentes, né? Mas aqueles casos leves têm mais dificuldade até para fechar um diagnóstico, né? Então precisa de mais acompanhamento, de mais avaliação, de mais conversa com a família, de mais, sabe, busca com a escola para reunir tudo isso e conseguir realmente fechar esse diagnóstico o quanto antes. E desde estudar o comportamento da criança lá desde que nasceu até os momentos atuais, né? Uma criança que com 3 meses não sorri, uma criança que quando a mãe amamenta não olha para ela, sabe isso? Uma criança que com 6 ou 8 meses, por exemplo, tu dá tchau, ela não imita. E a gente vê falar, todas características que vão nessa questão também de ele ter desenvolvido
a fala, já todas essas questões normalmente e começar a regredir nesse desenvolvimento, né? Também é importante observar isso. Não, mas ele falava, ele se desenvolveu bem e começou a ter esses sintomas regressivos. Parou daí, né? Parou de falar com a mãe, parou de fazer isso. E também tem bastante crianças que estão apresentando esses sintomas regressivos, ou é mais usual? A gente observa a família relatar, né? Que ele antes falava mais, que ele dizia frases e que deixou pelos 2 anos aí, né? A criança vem se desenvolvendo normal, tudo, e a partir dos 2 anos ela para com a questão de comunicação, começa a ter comportamentos, entende? Porque o TEA tem que acontecer até os 3 anos, essas modificações, né, comportamentais, sabe? Então, até os 3 anos, a mãe observa ali por 2 anos e meio que ele não faz mais aquilo. Então, investigando tudo, isso vai ser o médico, o neurologista. Falar na elasticidade, aquele... Plasticidade. A plasticidade que é aquele momento que a criança vai desenvolver mais e precisa desenvolver aquelas potencialidades, né? Sim, que quando nós nascemos, a gente tem o quê? O cérebro a 1000, com vários neurônios, todos funcionando, e o que acontece? Vai ser estimulação, treinando essas habilidades que vão criar os caminhos para trabalhar aquelas funções, no caso que tenha alterado no cérebro da criança com TEA, né? Porque a criança com TEA, ela tem um funcionamento diferente da criança típica. Importante citar também, são as 3 dificuldades, né? Dificuldade social, deficiência, uma deficiência social, dificuldade de linguagem e comunicação, comportamentais, né, de comportamentos repetitivos ou restritivos. Aí eu trago aquela importância daquele atendimento multiprofissional também, né? Muitas vezes a criança é atendida pela fono, por uma TO, por uma físio, por uma psicopedagoga, pela prof na escola, que também vai desenvolver lá. Então, são muitos profissionais envolvidos, né, nas terapias. Precisa de muitos profissionais e bastante horas de terapia, entende? Bastante horas de terapia. Que não é a realidade do nosso Brasil, né? Então, precisa que os pais sejam co-terapeutas, que os professores também, né? E que todo mundo busque o quê? Desenvolver aquela criança para ela ser uma criança autônoma, feliz, produtiva na sociedade, né? Então, todo mundo tem que... E aí a importância da família de novo, porque na escola o professor não tem só aquela criança. Sim. Às vezes tem 2, 3 crianças, autista e mais 18 crianças na sala. E daí, então, sabe, tu tem que ter um manejo, tem que ter... A família precisa ajudar também. Em casa, principalmente, né? De puxar, de... Ter a contrapartida da família em todos os lados, né? Tem que conhecer. E essa questão porque hoje a gente trabalha também com a questão dos monitores, né, Mayra? A importância de os monitores irem também buscar informação sobre autismo, né? Na verdade, tanto o professor quanto o monitor tem que, não vou dizer uma experiência, mas ele tem que ser capacitado na área para poder acolher bem esse autista. Porque senão você vai contratar qualquer monitor lá e ele vai chegar e vai levar assim, nossa, e agora como é que eu vou lidar com essa criança? Né? Meu Deus, e agora ele fez isso, e agora o que eu faço? E agir de maneira errada, reforçar um comportamento e daí a gente ouve muito, a teoria é linda, mas na prática é diferente, realmente, mas a teoria te ajuda. A teoria o conhecimento te ajuda. A direcionar. Não quer dizer que o que está escrito ali tu vai fazer e vai dar certo. Tu vai colocar de acordo com aquela criança. Mas tu vai adaptar de acordo com cada criança, uma criança. Então, conforme cada criança, tu vai trabalhar. Mas o monitor ou o professor mesmo, ele tem que saber o que é o transtorno, o que vai acontecer com aquela criança. Porque se ele não sabe, se ele não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir abordar. A informação é a busca da informação. O que é alteração comunicativa, que dificuldade de interação social, qual é os interesses restritos, por exemplo, quando o monitor está com uma criança... Isso quem vai dizer é a família também, né? Ele tem que ter um contato diário com aquela família para saber como é que aquela criança está, quais são as características. Meu filho fica rodando a rodinha. Quem vai dizer isso vai ser a mãe, a prof, né, que vai poder observar isso. Recebi de uma mãe, início do ano, de uma criança autista, que é
meu aluninho, uma pasta. E ela disse, prof, é um parecer do fulano, só que é um parecer de mãe. Não é um parecer. E daí ele tinha uma foto dele, porque ele nunca tinha sido meu aluno, foi a primeira vez. Tinha uma foto dele ali e dizia, eu sou fulano, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quando eu tenho medo de barulhos, eu não gosto... Sabe o que ela me apresentou o filho. Quando eu entrei na sala no primeiro dia de aula e eu olhei a criança, era o que estava escrito naquele papel. Então, assim, ó, preocupação da família em ajudar. E a participação dessa mãe. E a participação, tipo assim, ó, ela estava preocupada com o filho, mas ela estava preocupada com a prof também. Sim. Tipo, como que a prof, como que a monitora vão lidar com ela, elas não conhecem ele. E ele vai, tipo, de tupique pra escola, então eles não têm, a gente não tem aquele contato. Eu achei lindo aquilo. E é uma dica pros pais, porque a gente não adivinha o que pode gerar uma crise na criança. Apresentação da criança. A gente não adivinha. O ideal é que no início sempre se faça as reuniões, né? Se chame a família, até ou a família compareça na escola, isso, pra... Mas assim, ó, foi uma coisa, e tipo, eu entrei na sala, eu vi a criança e eu visualizei tudo aquilo que a mãe colocou. Tipo, amoroso, sabe? Dedicado, ele gosta de fazer as atividades, ele gosta de participar. As limitações que ela colocou ali, tudo nítido ali, tudo pra mim foi muito fácil. Sabe, já no primeiro dia de aula. Ele não vai se desenvolver. E assim, e a família super empenhada. E a questão da ver a importância desse empenho da família em casa também, porque eu vejo muito em muitas famílias que a gente atende tem aquele entendimento que foi na terapia, fez a terapia, tá tudo bem, vou pra casa. Não é assim, né, gente? Sabe quando que a terapia não precisa existir, Protéia? Só quando a criança dorme. Senão ela tem que ser estimulada na terapia 18 horas. Se ela dorme as outras, tu vai dar comida, o pai vai dar comida, ele vai oferecer a comida, ele já vai falar o nome, ele já vai fazer a criança observar a cor, ele já vai trabalhar a comunicação, ele já vai dar o exemplo comendo também, ele vai aceitar que a criança coloque na boca no primeiro momento e recuse ou que olhe, sabe? Tu tem que fazer terapia diariamente. Ainda mais quando a criança tem a questão da seletividade alimentar, sim, né? Também tem que ser trabalhado em casa, né? Sim. Gurias, e a questão do objetivo de cada intervenção, de cada especialidade. Na fonoaudiologia, qual que é o objetivo da fono? O que ela vai trabalhar com essa criança? Fonoaudiólogo, como a gente trabalha com a comunicação, né, o que a gente mais deseja é que essa criança se comunique. Então, essa criança tem que se comunicar, se fazer entender. Não precisa ser pela linguagem verbal que a gente diz, que a linguagem verbal, no caso, seria tudo que a palavra, a fala, a escrita, a leitura é uma linguagem verbal. Tem crianças com TEA que vão ter essas condições de serem verbais, mas tem grande maioria das crianças com TEA que não vão ser verbais, que elas são não verbais. Então, que tipo de comunicação a gente vai estimular e querer? Vai tentar uma comunicação fazer uma comunicação alternativa. Criar um modelo para aquela criança, muitas vezes também, né? Porque um é diferente do outro, né? Mas a gente tem comunicações alternativas, tipo PECs, outros modelos, que permitem que todas as crianças se comuniquem. Depois que adquirem essa comunicação, é como se fosse uma fala falada. Tu vai se comunicar, pedir, dizer o que tu deseja através dessa comunicação alternativa. As crianças que vocalizam um pouquinho, a gente diz que a comunicação, então, é aumentativa, tá? Então, existem recursos hoje vários para serem usados e utilizados, só que eu percebo assim que as famílias têm muito resistência em querer aceitar. Elas querem que o filho aceitar que o filho não vai falar normalmente como uma criança típica. Isso, ele pode dizer algumas palavras, mas ele nunca vai conseguir realmente se expressar através da fala. Então ele vai precisar de um recurso que é a comunicação alternativa, tá? Então seriam as crianças não verbais. A gente valoriza todo tipo de comunicação, desde um olhar. Quando ela olha, eu olhei pra ti, olhei lá, olhei. O que tu como pessoa faz? Tu vai olhar pra onde eu tô olhando. Eu tô olhando pra garrafa. O que significa se eu não sei falar? Que eu devo querer beber água. Então a professora o que vai fazer? Vai lá, sabe que aquela criança deseja água, quer água e vai entregar para a criança. Entende? Então a gente usa outras linguagens que é a não verbal, que é a comunicação que a gente tem desde bebê. Na educação infantil a gente usa o quadrinho da rotina. Ótimo. Que são as imagens. Tipo, a chegada, né? Eles estão chegando, daí a gente usa imagem. Eu geralmente uso fotos. Já vi grande fotos deles. Sala de aula. Na sala, a chegada. Porque o autista ele tem aquela dificuldade de
trocar de ambiente ou trocar de atividade, né? E quando eles têm aquela prof, né? Agora é matemática, depois troca pra prof de português, depois é hora do então recreio. tu, através do quadrinho da rotina, tu prepara ele, ó. Agora a gente chegou, todo mundo chega e senta, né? Vamos esperar. Ou é com joguinho, ou é com livrinho, ou é com a TV, tá? O que vem agora? Vem a fruta, né? Então é uma rotina. Ai, são os robozinhos. Não, eles não são robozinhos. Eles precisam Só que precisa da rotina. Eu preciso Crianças típicas, tu também pode usar o quadro de rotina. Mas a gente usa pra todos. Por isso que eu digo, na educação infantil a gente usa pra todos. Na educação infantil a gente usa isso pra todos. Por isso que eu comentei, tipo, não uso por causa do meu aluno autista. Eu uso pra todos. E tu vai estar incluindo ele também, Sim, porque se tu usar pra todos, não diferenciar, não só pra ele, né? Porque a gente usa pra trabalhar o agora, o antes, o depois, o que a gente fez antes, o que a gente vai fazer depois. Tem esse quadro da rotina. E pros autistas, a rotina funciona muito bem. Então, previsibilidade. porque assim, ó, agora nós vamos guardar os brinquedos. Gente, às vezes é um transtorno, porque não querem guardar os brinquedos. Porque nem os outros não querem guardar. Tipo, nós vamos estar todo mundo acomodado, nós vamos pra pracinha. Tu não pode dizer de soco, nós vamos pra pracinha. Vai preparar. Tu tem que fazer um preparo, depois a gente vai pra pracinha, vamos ficar mais 5 minutinhos, depois nós voltamos pra sala. Tudo é uma questão de manejo, que a gente aprende na vida ainda. Se não tivesse manejo, a criança vai ter o quê? Um comportamento inadequado. E daí, se a pessoa monitora, o professor que está lá, não sabe o que fazer e como manejar essa criança vai ficar ali em crise, que dizem que é chorando, se desregulando, entendeu? Então, por isso que tem que conhecer essas estratégias. E a questão da monitora, a parceria, quando eu digo que monitor é igual marido e mulher, gente, prof e monitor. A gente tem que ter uma parceria, a gente tem que ter uma fala igual. Conversar pelo olhar. Eu me dou muito bem com a minha monitora, por quê? Porque a gente se entende e a gente trabalha da mesma forma. Se eu falei não, é não, ela vai lá. E se ela falou não, é não. E uma coisa que eu sempre digo, e pra todo mundo, o aluno autista, ele não é da minha monitora, ele é meu também. Tipo assim, eu tenho que trabalhar com ele também. E a minha monitora, claro que no pré, a gente não tem monitora se a gente não tem uma criança especial. Se são 20 crianças e não tem nenhuma especial, a turma é só minha. Então a minha monitora tá lá porque eu tenho aquela criança especial ou aquelas crianças. Mas nada impede que ela me ajude com as demais pra mim poder dar atenção pra eles. E nesse ponto a gente se acerta muito bem porque ela me ajuda. Às vezes tem atividades que eu quero fazer só com fulaninho e os outros estão fazendo outra atividade. Porque nem sempre eu consigo, eu sempre tento. Pelo menos uma atividade todos fazem junto. Mas às vezes eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque a monitora vai cuidar daquelas outras questões dele, do ir no banheiro, da alimentação, né? E a prof que vai cuidar da parte pedagógica, né? Então o que acontece? Ela auxilia os demais na outra atividade e eu sento com o fulaninho ali e me dedico pra ele, porque depois eu tenho que fazer um parecer dele. Aí eu já vejo a importância dos prof cada vez mais ir buscar informação, se capacitar, porque hoje há 1, 2 por turma, daqui a um tempo pode ser 3, 4, bem mais. Cada 30. É a atual realidade. E a gente tem que se adequar e se adaptar na realidade. Eu só queria colocar assim, Gurias, a questão do monitor que falam. O que eu vejo também, a importância do monitor individual para a criança é que para te desenvolver aprendizagens que tu precisa, tem criança com TEA que tu precisa, por exemplo, eu preciso estar de frente aqui com ela para estimular, para dizer, e eu preciso de uma segunda pessoa aqui atrás para ajudar a fazer as coisas, os movimentos que precisa. Então, por isso que o monitor é necessário para a criança com TEA, porque às vezes a professora está ensinando lá, a criança se distraiu, o monitor vai fazer a criança ali do ladinho o professor está fazendo lá, precisa pegar o número 2. A criança com autismo sabe qual é o número 2, até consegue, mas ela não tem o movimento, a atitude do pegar. No início é isso, a criança pode não ter, eu estou dizendo, supondo uma criança que não tenha. O monitor que está ali para aquela criança, quando a professora mandar todos pegarem, vai fazer aquela criança pegar, entregar ou colocar onde tem que colocar. Então ele está precisando de uma ajuda total. Depois de várias vezes estimulando, fazendo isso, nós vamos dar uma ajuda parcial, que vai ser a monitora só vai tocar. Isso. Mas depois que tu adquirir. Eu me preocupo em elas também não... A
auxiliar nessa questão da autonomia deles, Mas né? isso vai vir com o tempo, Exato, sabe? Tu não tem com o como, com o tempo, tu tem que ter treino. Criança com autismo, tu tem que ter treino, repetir. Porque assim, ó, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um fulaninho lá, tá? Ele começou o ano e ele, Deus o livre, um estojo. Tu puxava o estojo, uma folha, tirava longe. Monitora, naquela persistência dela, ia lá, juntava e dizia, vamos fazer. Isso não foi uma vez, não foi duas, foi várias, mais 100 vezes. Agora tu diz assim, vamos pegar o estojo e o caderno na mochila? Ele levanta e vai junto com os outros pegar o caderno e o estojo na mochila. Então, tipo, ele precisou daquele momento de aceitar que ia fazer uma atividade sentado, de querer ir aprender, ir até a mochila pegar o estojo, o caderno. Né? Tipo, são 18 na sala. E tem que ter um monitor, porque a prof não vai conseguir dar essa atenção. Né? Precisa do monitor ali junto pra dizer, tu precisa buscar, tu precisa Mas trazer. tem crianças com TEA que vão precisar do monitor pra elas, meninas. É isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Isso tem que sair claro aqui se eu tô trabalhando pra isso, pra divulgar. Entende? Não adianta achar que o monitor pra toda a turma é uma coisa. É um monitor que vai levar pra fazer xixi, pra comer, pra isso. Agora, o monitor pra criança que conhece o TEA, que sabe, precisa para a criança. O que é prejuízo? A gente tem que ser prejuízo. O que a criança tem prejuízo? Na interação social. Tu libera pro recreio, aquela criança fica lá sozinha, ou na sala de aula ela fica brincando sozinha. Tu tá trabalhando em interação social? Ai, mas ele gosta de brincar sozinho, eu tento, ele não consegue. Por isso é a função do monitor. O monitor sabe que ela tem dificuldade para interagir, que ela tem dificuldade com a sensibilidade com o barulho. Então ele vai lá conversar com aquelas crianças, olha, nós vamos falar mais baixinho e vamos vir e fazer a mesma brincadeira com ele. Trabalho diário. É um trabalho diário de formiguinha, entende? O monitor tem que ser para isso. Ele viu, por exemplo, a criança, tu ir para a escola, no caso, ficar na frente da TV, como é que tu vai desenvolver a comunicação? A comunicação é assim, eu falei, ela tá me ouvindo, eu paro de falar, ela pergunta, é uma troca. Se eu deixar uma criança na frente da TV porque ela gosta, eu tô desenvolvendo comunicação? Não. Mesmo sendo aqueles programas educativos. Eu digo que na pandemia aconteceu muito isso, né? Das crianças ficarem em casa e ter prejuízo nessa questão da interação também, né? Porque elas ficavam muito tempo lá na frente da televisão, nos joguinhos, né? E não tinha essa interação cara a cara com a pessoa, né? Pra essa troca, dessa comunicação, né? E por que, por exemplo, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos a criança não tem que ter acesso ao celular? Por isso, que os neurônios dela estão a 1000, ela está se desenvolvendo, as áreas cerebrais estão criando os caminhos para estimular. Se tu deixar dele interagir, dele brincar, dele correr, tu tá dificultando ou impedindo de desenvolver habilidades. E o celular não estimula assim, ainda mais quando a criança fica só passando o dedinho, ela nem se concentra no jogo. Aquilo o cérebro fica a 1000 e depois não desenvolve habilidade. Sintomas de ansiedade também, porque aquilo é muito, né, muito rápido, é muita informação, né, pro cérebro da criança, aquele monte de informação ali naqueles joguinhos, né, toda essa questão que envolve a tecnologia. E na questão da físio, qual que é a objetiva da intervenção da físio, Mayra? Bom, como eu falei antes, né, a gente sabe que a criança com autismo, ela vai ser um pouco mais hipotônica, ela vai ter o déficit de equilíbrio, às vezes eles têm a barreira do não subir escadas. Isso é muito comum, eu já vi falar muito, foi muito A criança com autismo, se a escola tem escada, ela barra e ela não sobe, né? E aí, dentro da fisioterapia, a gente tem que quebrar essa barreira, né? E tentar com que ela suba pelo menos 2 degraus, né? Eu já tive uma paciente que ela não subia nada. As terapias, aos poucos, elas vão diminuindo essas barreiras da criança com a interação, né? Ela não subia nada. E, na verdade, é uma paciente minha da Tristana. E eu gosto da Tristana porque a gente faz essa troca. Eu e ela conversamos muito sobre, né? Quando eu tenho um paciente que é autista, a gente troca bastante. E eu disse pra Tristana, ela subiu, ela entrou dentro da piscina de bolinha, que é alto, né? Apenas com o meu comando verbal. Aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu consegui com que ela fizesse uma coisa que ela nunca
nunca fez. Hoje, claro que com ajuda, ela já sobe na van sozinha, né? Ela já vai para casa, né? Mais tranquila, mais equilibrada, ela já não tem tanto medo de subir e descer o degrau. E aos poucos vai diminuindo. Outra coisa que a gente vê muito no autismo é aquela criança que, para tentar um equilíbrio, às vezes ela começa a andar na ponta dos pés, né? Faz a marcha equina. A gente tenta também tirar isso, né, de uma forma mais natural, tentar colocar estímulos ali, né, no então, pé, para que ele vá se acostumando um dos com aquilo. sintomas é esse, né? Eles começam a andar na ponta dos pés. Na ponta dos pés. Porque, na verdade, o autista, o que é um desequilíbrio na sensibilidade. O que pra mim é tolerável, pra ele não é. Às vezes, o pentear o cabelo, o barulhinho do cabelo pra ele já estressa. E daí não é aquele pode ter aquela falta de informação de que ele possa ter algum problema na perna, no pé. E não é isso, ele é normal, apenas ele tem aquele movimento. Quando ele entra, quando ele faz o desequilíbrio, ou às vezes ele é comportamental, né? Comportamental. O andar na ponta dos pés. O que a gente tem que cuidar para que ele não faça um encurtamento daí. Aí, por isso que tem a gente entra com a física. Porque quando a mulher com salto também, quando ela só anda com salto, ela tende a ter um encurtamento, né, na parte da panturrilha. Então a gente tem que cuidar dessa criança também, para que isso não, lá na frente, não gere uma alteração nela, em função. Então a gente tem que cuidar a questão da marcha dessa criança, né? Porque às vezes ele com o calçado, ele caminha normal. Tira o calçado, ele já bota na pontinha dos pés, porque é uma questão de sensibilidade, né? O autista apresenta muito isso, né? A massa, às vezes, eu como a massa, o autista não consegue comer a massa. A questão da textura. Da textura, né? Ele, o que... muitos só querem a massa, né? Os extremos. Ele varia ali dentro daquele espectro. Então, a importância da terapia é justamente isso. É regular, e que às vezes eu posso ter um autista grave, por exemplo, e ele transitar dentro desse espectro e vir para um nível 1, né? E é com isso, com as estimulações. E é isso que a gente o nosso objetivo é esse, é que essa criança, ela regrida, né, dentro do espectro, e que ela tenha autonomia, que ela consiga fazer as coisas, que aquilo que incomodava ela não incomode mais, né? Então, às vezes... Por exemplo, a menininha, o paciente que ela colocou, que tu disse que ela evoluiu. Isso eu já te pergunto, como que a família pode dar sequência às intervenções no ambiente familiar? Deixa eu só contar ali pra vocês, que eu achei tão bonitinha ela contando que a menina já evoluiu, e na questão da fala também, pra ver como é um conjunto, evolui tudo. Antes a menina só fazia ecolalia, que era repetir o que a gente falava. Por exemplo, eu dizia, hoje vai chover, e ela saía, hoje vai chover, hoje vai chover. Isso não é comunicação, né? A menina tinha esse tipo de repertório. Hoje em dia ela chega, vai nas terapias, tá subindo na van sozinha, e na última semana que eu atendi ela sai pra fora e ela procura um motorista, Alex, porque ela já quer que leve ela. Eles têm isso de não saber esperar. Não é que de não saber, eles não conseguem entender. Então, por isso que a gente não pode deixar as crianças esperando muito tempo para fazer as atividades. O mínimo possível tu desenvolver. Com o tempo, isso vai ser treinado para ele conseguir aprender. Por isso que ele não pode ficar em fila, não é obrigado, entendeu? Aos poucos, depois vai ser treinado. E ela começa, e daí ele veio, foi levar ela, e ela subiu na van, e eu disse, tchau, para onde que o Alex vai te... Dei tchau para ela me deu tchau. Para onde que o Alex vai te levar? E fiquei esperando, e todo mundo esperando, e ela olhou para casa. Olha que coisa mais linda, ela tá me respondendo. Ela me respondeu, ela não repetiu aquilo. Não, respondeu que ia para casa, e respondeu certo, entende? Então ela tá desenvolvendo uma comunicação. Eu saí feliz da vida dali de ver que a menina sabe, e todo mundo, a mãe, olhinho brilhando também. Que ela... E a questão da mãe também, né? A felicidade que a mãe deve ter ficado por isso também. De ver que a menina tá evoluindo, desenvolvimento da filha, né? Sim.
Sim. Isso é muito gratificante. Acredito que para vocês é muito gratificante isso, né? E para ver como tem que evoluir em todas as áreas, né? Ela está evoluindo lá no motor e junto no... E essa troca de profissionais é muito importante também, né? Desde essa troca com a escola, de uma profissional com a outra. Porque na verdade eu acho que a gente fala do multi. Sim, as coisas têm que ser multi. Mas antes do multi, ela tem que ser interdisciplinar. Se não tiver a interdisciplinaridade, ela não vai funcionar. Porque o multi é quando eu tenho uma pedagoga, uma fono e uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. A interdisciplinaridade é quando eu faço essa troca com a Tristana. E que nós estamos batalhando para isso. Isso não existe. Isso não existe. A gente manda uma mensagem assim, ô Tristana, o que tu acha que eu posso fazer? E nós também. Eu mando pra Carol, adoro quando ela manda os videozinhos. Nós sempre estamos trocando, mas não tem aquela que seria todos os profissionais e dizer, olha, nosso objetivo é que fulana se comunique pela linguagem verbal, nosso objetivo é que ela consiga reconhecer, nomear tantas coisas e daí ela vai trabalhar na terapia dela. Eu quero que ela ande sem ser ter, então ela vai dar orientações para cada uma. Para quando eu estiver estimulando aquela criança, eu não sou só estimulando a fala, eu estou estimulando toda ela, como a mãe tem que fazer em casa. A mesma coisa a escola, entende? Aquilo vira rotina. Eu digo para a mãe, eu sei que é difícil a gente exigir, às vezes, mas daí destinar aquele tempo, né? Porque daí tu vai ter que destinar aquele tempo para dar atenção pro filho, para estimular aquelas atividades. Não fazer nada no automático. Tudo, tu tem nada no automático. E a gente vive no automático. E a gente não pode. Quando tu tá estimulando linguagem de criança, tu não pode fazer nada no automático. Não é sair dali. Sai de perto da porta, vem aqui sentar na cadeira. Tu tem que falar. Tu precisa de paciência, de tempo. Mas as crianças evoluem. Por incrível que pareça, elas evoluem. Só que tem que chegar cedo e tem que ter esse conhecimento e todo mundo esse empenho. É muito lindo a gente ver as crianças depois, né? De ver a evolução, né? De ver como elas evoluírem e como está sendo... E acredito, assim, que a gente acompanha muitas famílias. Então, quando a criança evolui, tu auxilia toda a família. Porque não é só a criança com TEA, é a família com TEA. Então, aquela família, ela tá muitas vezes fragilizada com toda essa situação, né? Tem toda aquela parte do luto da família, né? Toda essa parte de ter que estimular a criança em casa, aceitação. Então, quando tem essa evolução, é um ganho para a criança e para a família, né? E para os profissionais também, né? E diante disso, enquanto terapeutas, frente à necessidade de atendimentos, né, e da grande demanda, quais são os maiores desafios para vocês que vocês encontram hoje? O que vocês entendem que seria o maior desafio? O que a Mayra falou ali da interdisciplinaridade é um desafio. A intervenção precoce, a qualidade do atendimento, porque não é porque é público que não tem que ser de qualidade, então precisa de mais horas, a participação da família, a participação da escola, tem várias coisas que a gente tem que ir caminhando, a gente está iniciando, né? Muitos desafios. Isso, uma coisa a gente saber que tem que ir, vai ter que ir. Mesmo que não queira, todo mundo vai ter que ir, sabe? E vai ter que ir se ajustando, não é dizer assim, ó, que um dia eu recebi um relato de uma mãe, de uma pessoa que me contou que a professora, a criança fazia sinal que queria pegar alguma coisa no armário. E a professora insistia que queria que ela falasse. Que a comunicação que ela estava fazendo assim, de pedir para abrir o armário, não estava sendo, sabe? E no caso, a criança tem TEA. Na minha opinião, como terapeuta, conversando com a outra pessoa, eu disse, olha, eu acho que a atitude desse professor não é o ideal. O que ele tem que fazer no momento é valorizar que a criança está se comunicando. A primeira coisa que a gente quer é que a criança... tipo de comunicação. Isso, que ela tem intenção comunicativa. E ela está se comunicando, ela está dizendo o que ela quer. Então, aceita esse tipo de comunicação. A gente nem sabe se essa criança vai ser verbal ou não verbal. O importante é que ela está se comunicando, então. Então, a gente tem que valorizar todo tipo de comunicação, sabe? Para depois, se ele for verbal, realmente a gente vai desenvolver as habilidades de comunicação, que é saber a criança recusar, saber fazer a troca comunicativa, saber dar uma resposta, saber argumentar. Isso vai indo, né? Mas nem todas as crianças com TEA vão ter essa habilidade.
um desafio também seria essa troca que a gente está tendo aqui, ter entre todos da rede, porque às vezes esse caso da professora pode ser uma falta de informação, tipo assim, ela tava querendo ajudar, porque por que tu não tá falando que tu quer os lápis? Ela queria ensinar ele a falar, talvez, estimular ele a falar, mas de uma forma eu quero que ele se comunique. Então, tipo, é uma falta de informação. E tendo essa troca, eu acho que com a rede, professores, tipo, desde a educação infantil até... Esses dias outra prof chegou pra mim contando num menino que nós temos muito difícil de lidar. E que o menino foi lá, tava na aula e isso e aquilo, e foi lá e pegou a garrafinha d'água, trouxe pra ela e mostrou. E ela entendeu, então, que ele queria água, só que ela não aceitou esse tipo de comunicação. Ela pegou e dizia pra ele dizer água, entendeu? Água, ele queria... Mas eu olhando, meu Deus, o menino tá se comunicando, que coisa boa, sabe? Aí eu dei um jeitinho, e contei pra ela que a gente também podia valorizar esse tipo, que no caso dele, estava sendo ideal. Por isso que é tão importante essas campanhas de conscientização e de levar informação para todos, né? E para todos os ambientes só também. As pessoas também têm que querer, tu entende? Assim, isso tem que vir. Eu acho que a gente tem que oferecer o conhecimento, mas a pessoa tem que sentir a necessidade de melhorar como profissional, como mãe, como, sabe, como social, porque às vezes é muito mais cômodo a gente ficar, né, do que investir nesse tipo de conhecimento, a não ser que seja alguém realmente da família, que tem alguém aí, a pessoa tem tendência às vezes a buscar mais, mas na verdade toda a sociedade tem que buscar esse conhecimento para se incluir, né, para fazer inclusão, porque a inclusão tem que acontecer. A inclusão é isso, né? É a nossa realidade. Não, como eu disse, não tem volta. Não tem volta, não tem que eu aceitar ou não escolher, não tem escolha. A gente tem que acabar com os preconceitos. Acabar com os preconceitos. E nós fizemos um mural, meninas, que com paciência e amor as peças se encaixam. Então, com paciência e amor as peças se encaixam. Que nós possamos fechar esse nosso diálogo com essa frase, né, que o amor e o respeito, eles são o caminho para tudo e o caminho para a inclusão das pessoas com TEA. Eu agradeço a presença de vocês, meninas, imensamente. O trabalho de vocês é maravilhoso, eu acompanho todas vocês. E sigam, né, com esse mesmo pensamento, sigam firmes, porque a gente sabe que são muitos desafios, mas também que no final a gente vai ter a recompensa, que é ver eles bem felizes, né, e removendo essas barreiras que vocês removem diariamente. Muito obrigada pela participação de todos.